Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos APANVET, o podcast da Academia Paulista de Medicina Veterinária. Hoje nós temos a honra de receber uma profissional cuja trajetória une conhecimento técnico, sensibilidade e um olhar profundo sobre o cuidado da medicina veterinária. Graduada em 2007, não é? 2007. Pela USP, ela tem ampla experiência clínica, uma experiência docente, e a nossa convidada também é a fundadora do Amarelovet. Vocês terão aí embaixo, o link para poder entrar em contato com essa empresa. É um espaço de formação e diálogo sobre fisiatria, dor e cuidados paliativos em pequenos animais. E com muita alegria nós recebemos você hoje, doutora. Conte para nós um pouco como foi a sua trajetória. Você formou em 2007. Por que você escolheu a veterinária? Nossa, pergunta complexa, né? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Alexandre, a honra é toda minha de estar aqui e mostrar um pouquinho do meu trabalho, da minha trajetória. A veterinária veio para mim, acho que desde a infância, apesar de eu ter sido uma criança frustrada, meus pais nunca deixaram eu ter um cachorro, porque a gente morava em apartamento e para minha mãe era inviável ter um animal dentro de casa, né? Eu fui criada com os cachorros da minha madrinha, então eu praticamente ficava dentro da casinha com os cachorros toda tarde, quando eu voltava da escola. Eu sempre tive muita proximidade com os animais e apesar de eu ter tentado seguir outros caminhos, porque eu fiz técnico em mecatrônica antes de fazer veterinária, eu tenho um irmão que seguiu para engenharia e eu acho que eu quase galguei os passos do meu irmão mais velho, mas aí eu vi que não era para mim. Aí eu realmente fui correr atrás dos meus sonhos. E aí, fazer veterinária, o único impeditivo que eu tinha é que os meus pais não tinham condições de me pagar uma faculdade, então eu me esforcei muito para poder entrar na USP, consegui, graças a Deus, e me formei lá. Sou muito feliz de ter feito a faculdade, a residência lá também. Ah, fez a residência? Eu fiz residência em cirurgia de 2008, eu me formei em 2007, de 2008 a 2009, mas o meu primeiro trabalho foi trabalhando dentro de internação e emergência. Meu primeiro emprego depois da residência, eu entrava às 9 da noite e saía às 9 da manhã. Eu trabalhava 12 por 36 num hospital. E aí, talvez antecipando um pouco nossa conversa, mas a fisioterapia acabou vindo justamente um paciente que eu conheci dentro dessa internação e ele ficou muitos dias internado lá com a gente e ele entrou em síndrome do imobilismo, que é uma síndrome que a gente vê em pacientes que ficam acamados muito tempo sem mobilidade. E eu literalmente vi esse cachorro definhando assim na minha frente, né? Ele entrou num quadro de sepse e a gente sabe que a sepse piora com o imobilismo e o imobilismo piora com a sepse. E eu não tinha esses conhecimentos de fisioterapia, né? Ainda lá para 2010, tinham poucas pós-graduações que ofereciam esse curso. E foi uma questão de aparecer um e-mail para mim, eu lembro do instituto que eu fiz a minha formação, que eles tinham uma pós em fisioterapia. Depois de ter conhecido esse paciente, de eu ter tentado fazer exercício, colocar ele de pé, tentado ao máximo que eu pudesse, né? Ele chamava Apolo, nunca vou esquecer, eu tenho uma foto dele em casa até hoje. Ele acabou falecendo, infelizmente, mas foi muito marcante para mim, o Apolo. E eu ter tido esse contato com um pouquinho da reabilitação, aí eu quis buscar minha formação em fisioterapia, mas foi extremamente ao acaso que apareceu para mim. E eu me afastei da cirurgia, assim, aos pouquinhos. Não, na verdade, a cirurgia corta. É. E a fisioterapia
Tentar ajeitar as coisas. Recupera, exatamente, tenta ajeitar os cortes. E eu acho que por a gente ter uma formação muito ampla na residência da USP, né, de rodar em todos os serviços, o hospital lá é muito completo, então a gente rodava oftalmologia, obstetrícia, dermato, cardio, enfim, a gente tem um embasamento de clínica muito Sim, bom, né? sim. Eu acho que não existe residência igual até hoje, a residência da USP, ela é maravilhosa. Então eu passei a ter gosto pela clínica. Durante a faculdade eu torcia um pouco o nariz, quando o professor Larson falava que a clínica era soberana, e eu não entendia isso. Até eu entrar na residência e falar, a clínica é soberana, sem clínica eu não faço nada. E no meu trabalho hoje em dia, eu não faço nada sem clínica, mesmo sendo fisioterapeuta. Tá certo. Bom, de fato, eu ia perguntar como é que se formou a sua formação, mas você já explicou que se acabou sendo levada pelos acontecimentos. Exato. E a sua observação, a sua capacidade de observação é que te levou para uma decisão que pouca gente teve, ou tem pouca fisioterapia de animais internados. Isso, essa é uma área que agora, dos últimos 2 anos, tem crescido um pouco mais. Eu trabalhei numa rede, que hoje em dia é uma rede, né? Mas o Hospital Pet Care é um hospital super tradicional aqui de São Paulo. E eu trabalhei como clínica, fui contratada como clínica e eu virava o plantão e cuidava dos internados de lá, né? Nessa época ainda não tinha fisioterapia para os internados, mas foi uma coisa que eu aos pouquinhos fui plantando uma sementinha na unidade lá que eu trabalhava. E isso foi crescendo. Hoje em dia tem uma equipe, não é minha equipe, tem uma colega super capacitada que tem uma equipe de veterinários que trabalham lá, mas eles incorporaram esse serviço dentro da diária de internação. Eles não foram o primeiro hospital. A gente teve um trabalho semelhante por volta de 2017, 2018. Existe um hospital aqui em São Paulo chamado EVET, do professor Rodrigo Marúcio, que é anestesiologista, não sei se o senhor já conhece ele, também é um ótimo futuro convidado para conversar com vocês, mas ele tem esse hospital de especialidades e ele abriu essa porta para a clínica que eu trabalhava na época, que ainda não era Amarelo Vet, da gente poder fazer esse teste junto com os pacientes, de incorporar acupuntura e fisioterapia dentro da diária de internação. Já fazia parte do valor que as famílias pagavam. E a gente ficou lá durante 3 anos, né? Todos os dias reabilitando esses pacientes junto com o protocolo terapêutico, né? Obviamente, nem todo paciente está apto de imediato a fazer uma fisioterapia. A gente tem que seguir, principalmente nessas horas, a nossa formação clínica é muito importante, né? Da gente ter o entendimento de esse paciente está recebendo vasoativos, ele tem uma pressão adequada, temperatura, está hidratado, não está, né? Isso na medicina também abre bastante diálogo para poder discutir entre médicos e fisioterapeutas quando que um paciente de UTI está apto a receber esse tratamento. Mas, enfim, estivemos lá durante 3 anos e a experiência que a gente teve fazendo um comparativo de tempo médio de internação de quando estávamos presentes e anterior à nossa entrada lá, a média de dias que esses animais ficavam internados caiu em 3 dias. Então, e o que isso significa? Que os pacientes se recuperam mais rápido quando a gente incorpora a reabilitação, incorpora o movimento, o controle de dor não farmacológico no protocolo de tratamento. E isso a gente já vê na medicina humana. E na veterinária agora já tem se aberto esse campo de atuação para o veterinário, né? Realmente é um campo, de um lado, muito novo, e quem olha o campo diz, mas é óbvio, tinha que ser. Não tinha antes, porque também não tinha muitos profissionais de fisioterapia. Exato. E agora, pouco a pouco, vocês estão se especializando, não é? Exatamente. Porque como é que você faz a fisioterapia do movimento
do paciente, vamos dizer assim, acamado? Exato, a gente começa com pequenas movimentações, obviamente, né? Analisa caso a caso para entender se ele está clinicamente estável, né? Para a gente não perturbar o organismo dele, porque é um paciente que está lutando pela vida, né? Ele está enfrentando uma condição grave. E assim que ele está estável, a gente consegue. Então, se é um paciente que só fica em decúbito, né? Não consegue nem trocar de posição, a gente vai fazendo essas trocas posturais, a gente faz movimentações que a gente chama de trabalhar a amplitude de movimento passiva de cada articulação, né? Então, é um trabalho muito inicialmente manual, de massagem, alongamento, mobilizações articulares, até conforme esse paciente já consegue ficar sentado ou ficar de pé, a gente dá essa assistência, né? E vai simulando movimentos do dia a dia, assim como é na medicina humana, né? Que o paciente tem que estar apto de estar deitado para conseguir ficar sentado, ele ser transferido para a poltrona, da poltrona ele vai dar pequenas caminhadas no quarto. É muito parecido, só que a gente vai fazer isso sempre ajudando esse animal dia a dia. Bom, pode ser uma pergunta boba que eu faça, porque toda doença é uma doença, cada doente é separado, mas você tem uma média do tempo de recuperação entre a movimentação passiva e quando ele começa a se movimentar por vontade própria? Do tempo que leva de sair de um quadro para outro. Isso com certeza vai depender muito do que levou esse paciente a estar lá. São coisas que a gente vai avaliando dia a dia, mas só de você introduzir essa movimentação, você já dá um estímulo cognitivo, um estímulo físico. Isso parece que reacende dentro do animal essa vontade de voltar a movimentar. E, em geral, esses animais se sentem um pouco desamparados num local que eles não conhecem ninguém, são vários animais internados, é tudo muito estranho, é estressante, e a gente traz um momento de alívio, assim, na vida deles. Isso a gente percebe claramente. Quanto tempo demora uma sessão de fisioterapia passiva? Olha, a gente fica em torno de uns 20 a 40 minutos, vai depender muito da demanda do paciente, fazendo esses estímulos. A gente fala que não pode exceder um tempo demais, para também a gente não ultrapassar nenhum limite ali do paciente, mas a gente também tem recursos eletrofísicos para ajudar, né? Por exemplo, contração muscular a gente pode fazer através de aparelhos, né? A eletroestimulação, por exemplo. E aí a gente tem alguns protocolos que a gente põe lá os eletrodos igualzinho na gente, né? Faz a programação, programa essa contração muscular, faz tempos de pausa, mas a sessão dentro da internação, ela é um pouco mais enxuta do que uma sessão de consultório, que a gente acaba ficando em torno de 1 hora com esses animais. Como é que você faz para conseguir a colaboração do animal? Do animal? Você sabe que isso é uma coisa que muitos veterinários me perguntam, e não é raro eu chegar na internação e ter lá a gaiolinha do animal, aí tem lá a plaquinha do cão bravo, uma focinheira pendurada, sempre tem aquele mais agressivo, né? Mas, em geral, eles estão muito arredios à equipe que tá lá, né? Porque frequência cardíaca, temperatura, sempre injeções, procedimentos, é tudo desconfortável. E eu não faço nada disso, né? Então, eles já percebem que a gente chega numa outra energia, eu diria assim. Eu já chego com uma roupa diferente. Em geral, eu nem trabalho de jaleco branco para não trazer essa lembrança para os pacientes. E eu acabo me sujando demais, porque é bem comum eu atender no chão, são animais que têm dificuldade para ficar de pé. Eles já percebem que a coisa é diferente, eu tento sempre fazer uma abordagem diferenciada. Massoterapia, por exemplo, que é uma técnica manual de alívio, de tensão, é quase um carinho, né? Então, eu inicio dessa forma o toque. Se eu percebo que é um paciente que está receptivo ao meu toque, aí eu vou evoluindo para outras coisas. Obviamente, se for um animal que tem muita dor, né?
tem uma agressividade maior, aí a gente vai precisar da focinheira, vai precisar de ajuda de enfermeiros, outras pessoas da equipe para poder fazer o trabalho, mas é muito raro isso acontecer, por incrível que pareça. Eu realmente, eu já levei mordida de cachorro e eu fico impressionado em ver vocês, fisiatras, o cachorro entra com mordaço, vai lá, tira a mordaça, começa a mexer com ele. Você é louca? A gente vai mais para uma forma lúdica, né, de falar com esses animais. E não tem acidente? Olha, foram pouquíssimas vezes que eu corri o risco. Já atendi muito cão de guarda, né? Esse, assim, eles estão meio que programados para atacar a qualquer momento. Mas fora isso, Alexandre, de verdade, a gente trabalha muito na base da recompensa, né? O reforço positivo. Certo. E como são tratamentos, tirando a internação, né? De longo prazo, na fisiatria em geral, são meses e meses trabalhando aquele paciente. A gente não pode perder o paciente na primeira sessão. A gente tem que fazer uma amizade, né? Então, é na base da troca mesmo que isso acontece. Eles viram nossos amigos. Na parte humana, eu acho que a fisioterapia respiratória é muito importante. Sim. E na parte veterinária? Isso é uma coisa que a gente ainda precisa abrir um pouco o nosso olhar, porque as pessoas acham que por você não ter o controle do paciente entre assopra forte, segura a respiração, que isso em geral o fisioterapeuta fala para o paciente humano, né? Mas a gente pode comparar a nossa manipulação a uma fisioterapia pediátrica, neonatal. O paciente, criança, bebê, ele também não vai ser responsivo a comandos, né? Certo. E ela basicamente funciona com manipulações. Então, a gente trabalha com as mãos, controlando volumes de caixa torácica e pressão abdominal e trabalhando essas sincronias, né? Segurando tempos de inspiração e expiração. É basicamente as minhas mãos que fazem esse trabalho. Tá. É basicamente manual. Faltam muitos artigos a serem publicados nessa área. Então, é uma área que realmente precisa avançar na veterinária. E isso é uma bronca até para minha pessoa, que também a gente tem preguiça de sentar, documentar, de publicar, né? De delinear, pesquisa. Essa é uma área que eu gostaria muito de trabalhar num mestrado, num doutorado, que eu acho que tem um campo muito grande para a gente estudar, mas aos pouquinhos tem ganhado mais atenção, porque ela realmente funciona. É coisa de você colocar o esteto no ouvido, auscultar o paciente antes e depois das manipulações. E você auscultar a melhora do pulmão. Isso é muito, muito legal da gente ir trabalhando, e por isso que essa experiência clínica é super importante. E é gratificante. Você faz alguma coisa e você vê logo o resultado. Exato. Isso é muito bom. É muito bom. E, bom, eu ia perguntar como é que você vê a evolução. Você já falou que ainda precisa muito, principalmente na parte de respiratória, não é? Com certeza. A gente tem muitos estudos na área de ventilação. O pessoal da anestésio estuda muito isso, né? Durante a anestesia. As UTIs hoje em dia dispõem de ventiladores extremamente tecnológicos, tão bons quanto da medicina humana. Se a gente for visitar as UTIs daqui de São Paulo, você vai ver equipamentos maravilhosos, né? E como ficam esses animais depois de dias de ventilação? Essa musculatura toda vai atrofiando. Diafragma, a musculatura toda que ajuda a respiração, abdômen é importante. Então, são músculos que a gente trabalha na fisioterapia. Então, esses pacientes, eles precisam de fisioterapia. E existem outros procedimentos, tem os procedimentos musculares, né? Respiratória, tem mais algumas outras práticas? Outras coisas que normalmente a gente não lembra que a fisioterapia ajuda, né? Em primeiro lugar,
pensando nos pacientes idosos. A gente sabe que a partir dos 30 anos nós começamos a perder massa muscular. E o exercício físico, a gente vai buscar na academia, a gente vai fazer um pilates. Então, nós fisioterapeutas somos pessoas indicadas para orientar esses exercícios desses pacientes para agir de forma preventiva para esses animais estarem com 15, 16 anos ainda autônomos, funcionais. Bebendo água sozinho, levantando da caminha sozinho, caminhando sozinho. Porque uma coisa é a gente caminhar todos os dias e achar que está movimentando o corpo. Isso, obviamente, isso é benéfico, mas a gente precisa manter massa muscular do nosso organismo, né? Então, esse é um papel que a gente tem na forma preventiva em várias comorbidades, né? Se a gente for pensar nos pacientes que têm uma endocrinopatia, o hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo são doenças que tendem a diminuir massa muscular, a causar frouxidão ligamentar, aumentar, predispor o paciente a ter lesões, isso é extremamente comum. E eu tenho muitos pacientes de Cushing que fazem a fisioterapia para manter essa musculatura, né, os ligamentos mais fortes. Paciente doente renal, cardiopata, todos esses pacientes, eles têm... Desculpe te interromper. Imagina, pode interromper. Como os nossos ouvintes têm uma grande parcela da sociedade, claro, de tutores, de proprietários, você falar em Cushing, não sabe o que é. Então, volta um pouquinho para trás. Vamos voltar, desculpa, a gente fica na tecnicidade aqui, depois as pessoas não entendem. O Cushing, né, o hiperadrenocorticismo é uma doença extremamente prevalente na população de cães, principalmente, e acontece que esses animais, eles têm uma produção exacerbada de cortisol, né, que normalmente tem a sua função fisiológica, mas quando as adrenais, que são duas glândulas que ficam ali atrás dos rins, elas excedem essa produção, isso vai trazer uma série de transtornos no organismo desses animais, né? Então, ganho de peso, muita sede, são animais que tendem a ficar com a pele mais fina, tendência a ter trombos, várias alterações, né, que a gente vê, e perda de massa muscular e ligamentos mais frouxos, né? Então, isso que a gente acaba vendo, e o clínico vai diagnosticar através de alguns testes, né, de sangue. O tratamento é medicamentoso, mas a fisioterapia melhora muito a qualidade de vida desses animais. E vamos dizer, na parte da dor, você acha que a fisioterapia pode ajudar? Importantíssima. Eu atualmente, inclusive, coordeno junto com o professor Rodrigo Mencalha, que é referência em dor no Brasil hoje em dia, uma pós em dor crônica. A fisioterapia, ela tem os recursos que a gente fala de não farmacológicos, ou seja, não é remédio. São recursos que a gente aplica com as nossas mãos, com os aparelhos, para poder fazer o nosso próprio organismo modular a dor de maneira não farmacológica. Tem muita evidência científica, tanto na medicina humana quanto na veterinária, do quanto a gente consegue melhorar o controle de dor desses pacientes, sem trazer efeitos colaterais, obviamente, desde que bem executada, né? Sem sobrecarregar o organismo, e de forma muito eficaz, até mesmo a gente conseguindo baixar a necessidade de algumas medicações por via oral. Então, isso é muito, muito legal. Você acha que ainda falta estudos e divulgação nessa área de diminuição da dor através de fisiatria? Vou te dizer, tanto na nossa comunidade veterinária, que as pessoas normalmente associam fisioterapia a pós-operatório. Então, aquele paciente mais idoso, o paciente renal, cardiopata, que eu estava comentando com o senhor, ele sempre tem alguma lesão em joelho, em quadril. Esses pacientes inflamados, eles têm uma tendência a ter uma dor mais mal controlada. E o clínico, em geral, não lembra da fisioterapia nessas horas, né? Ele vai encaminhar para o ortopedista, ele vai encaminhar para o neurologista. Não é todo ortopedista que gosta de encaminhar para o fisioterapeuta, infelizmente. Mas a gente tem que entrar tanto nessa fase preventiva, como um recurso a mais a ser dado para esse paciente, antes da gente chegar numa lesão mais grave,
quanto de manter qualidade de vida desse paciente, né? Imagina um paciente com doença renal crônica que não pode ficar tomando anti-inflamatório o tempo inteiro, tem uma certa resistência a algumas medicações, você poder associar um tratamento eficaz para melhorar o controle de dor desse animal, a gente precisa divulgar mais. E eu acho que é nosso papel como veterinário mesmo, porque eu não acho certo o tutor tem que ficar pesquisando e ele vir atrás da gente, né? Então, em geral, a gente recebe o encaminhamento do colega. Certo. É uma especialidade muito focada nisso, né? Se o tutor chegou até nós sem passar por nenhum colega, porque esse colega ele tá um pouco falho nas indicações, né? Está um pouco desatualizado, digamos assim. Ter uma visão holística não é todo veterinário que tem. Sim. Então ele fica focado ou no dano articular ou em outra inflamação, uma tendinite, e esquece de ver um pouco o organismo todo. Por isso que eu acho que a fisiatria é quase que um guarda-chuva que abrange todo o animal. Sim. E a fisiatra deve estar a par de todos os tratamentos. Com certeza. Porque às vezes tem indicações e tem contraindicações que você tem que dar um jeito para cuidar ou não aparecer. Exatamente. É super importante. E eu estou vendo, bom, tem muita que você... Tem muito trabalho de divulgação a fazer, não é? E como é que fica a sua parte de ensino e como que você sente a sensibilização dos veterinários? Olha, quando eu acabei indo para essa área de cuidado paliativo, que é uma área também muito nova na veterinária, acho que eu fui conhecendo profissionais que têm esse mesmo jeito de pensar, né? E a gente vai atraindo por proximidade essas pessoas. Certo. Quando a gente está num ambiente em que isso ainda não é muito bem aceito, muitas vezes as pessoas olham com o nariz um pouquinho torto, assim, pra gente, mas enfim... eu acho que essa nova geração, a gente recebe muitos estagiários lá no Instituto Amarelo, a gente já percebe um olhar diferente dessa nova geração que está se formando, de enxergar o animal como um todo, de pensar em tratamentos que gerem bem-estar, sem gerar estresse. Sei. Isso é uma coisa que a gente tem visto, mas na área acadêmica, né, eu acabei seguindo um pouco sem querer essa área, porque eu ainda não tenho minha formação de mestrado e doutorado, mas eu sempre gostei de explicar as coisas que eu faço, e as pessoas falam que eu faço isso bem, então eu acabo acreditando nelas, né, mas principalmente nos grupos de estudo da universidade, conhecendo os estudantes, aí nisso eu fui sendo chamada para um outro grupo de estudo, de repente eu me vi sendo convidada nas pós-graduações para poder falar desse tema, e eu tento sempre levar um pouco desse meu olhar mais de sensibilização, mais humanista, em todos os lugares que eu acabo indo, né? Então, hoje em dia, eu dou aula para intensivistas, para falar de fisioterapia dentro de internação. Sim. Eu dou aula para cirurgiões, para falar de fisioterapia em pós-operatório. Eu dou aula para veterinários que estão se formando em endocrinologia, para falar da fisioterapia dos endocrinopatas, para oncologistas, porque a fisioterapia é extremamente importante num paciente com câncer. Então, aos pouquinhos, onde vão me chamando, eu vou plantando essa sementinha, e a recepção tem sido muito boa dos veterinários. Bom, e você também cuida da formação dos que fazem seu curso. Sim. É um pouco difícil incutir na mente de um veterinário sobre, no lado emocional, sobre cuidar que o animal
é um ser senciente, Sim. que não é assim, quer dizer, ele tem suas sensibilidades, suas sensações e tem que ser cuidado também, não é só um fármaco. Com certeza. É que nós temos, pela nossa formação, pela minha formação, Sim. que eu formei há tantos anos atrás, nós éramos alopatas. Sim. E com bastante, com doses de ataque. Uhum. E às vezes não tem que ser, a abordagem tem que ser diferente. E você consegue, com os profissionais mais velhos, fazer que eles aceitem essa ideia? Olha, eu acho que ainda não cheguei a ter nenhum embate, assim, que eu me lembre, que eu me recorde. Todos os lugares que eu estive, eu fui muito bem recebida. Aí, não sei o quanto ali profundamente a pessoa estava concordando comigo ou não, né? Mas é um choque de gerações que a gente acaba Sim. vendo, né? O quanto que a veterinária evoluiu, só que ao mesmo tempo essa relação humano-animal também ficou muito mais profunda, né? E cada vez mais desafiadora para os veterinários saberem lidar com isso. Sim. Porque os animais, eles estão introduzidos literalmente dentro das famílias hoje em dia, né? Então, a gente tem cada vez mais dificuldade de acessar essas pessoas, de alinhar a comunicação. Por isso que essa parte da formação do cuidado paliativo, ela é muito interessante, não só em pensar que a gente pode dar qualidade de vida para um animal que não tem uma doença que tenha perspectiva de cura, né? Antes de se pensar em a gente acabar por ali, né? Entender que ainda há o que fazer por aquele paciente. Em cuidado paliativo, a gente fala que sempre há o que se possa fazer. Nossa, agora eu acabei me perdendo da minha linha de raciocínio. Mas na nossa formação de paliativista, a gente tem muitas disciplinas de comunicação. Isso é uma coisa que nos falta na graduação, porque a relação humana, o nosso maior desafio, né, é comunicação. Todos os nossos problemas com familiares, trabalho, sempre foi comunicação, né, Alexandre? Então, imagina com famílias fragilizadas, porque quando a família conhece um veterinário, ela nem queria estar ali, né? Porque o animal dela tá doente. Então, primeiro, eles nem queriam estar te conhecendo. Então, eles já estão enlutados. A gente lida com o luto desde a primeira consulta. E a gente precisa ter um pouco desse olhar, né? De que se aquela família tá sendo um pouco agressiva com você, tá te dando uma resposta atravessada, é porque ela tá em sofrimento. E é tentar não julgar o próximo, né? Eu falo, calçar o mesmo calçado daquela família, entender como que é a casa daquela pessoa, por que ela tem uma dificuldade financeira muito alta e para ela tá sendo muito sofrido trazer aquele animal para você. São tantas nuances e que numa primeira consulta, às vezes a gente tá ali na pressa do dia a dia, tem que, né, preencher ficha, fazer um monte de coisa, e a gente precisa ter esse tempo para enxergar aquela família e não julgar porque que ela está agindo daquela forma. A gente precisa de treinamento para isso. Eu estou quase dizendo que o seu trabalho, além de veterinária, é de psicóloga. Né? Praticamente. Porque realmente a comunicação é a base de tudo. Com certeza. E a colaboração da família é muito importante na recuperação do animal. Exato. É ela que vai dar o remédio, que vai seguir suas orientações. E tem que descobrir na família quem tem mais afinidade com o animal, para poder justamente trabalhar com essa pessoa. Exatamente. É assim mesmo que a gente faz. E como é que você consegue ajeitar a relação do profissional, do tutor e o próprio paciente?
É o desafio do nosso todo dia, né, que a gente fala. Primeiro que cuidado paliativo a gente não faz sozinho, a gente precisa de braços para trabalhar. É muito difícil você dar conta de tantas demandas num paciente só, né? Lá no Instituto Amarelo, por exemplo, a gente faz um atendimento multidisciplinar. Então, são vários veterinários voltados para aquele paciente, para aquela família, e cada um vai agir na sua especialidade, vai construir um plano de cuidados e colocar a família a par disso. Então, a gente fala que a gente trabalha em um time. E eu acho que a partir do momento que você traz a família para o centro do cuidado e entende o que está incomodando aquela família, porque, na verdade, a gente tem um olhar muito de querer resolver a coisa do clínico, né? De diagnosticar, tratar e querer resolver aquilo que a gente diagnosticou, que a gente observou. Mas, às vezes, aquilo que a gente está enxergando não é o maior problema para a família naquele momento. Exatamente. E aí a gente precisa resolver o problema daquela família. Só um exemplo rápido que eu vou te dar. Eu atendi uma vez um cachorro que o problema da tutora, ela não conseguia dormir à noite. O cachorro ficava acordando ela a noite inteira e ela só queria que ele dormisse. E ele era um cachorro que tinha parado de andar. E ele perdeu o controle da bexiga, né? E a gente entendeu que ele tinha uma dor mal controlada, ele dormia de bexiga cheia, isso trazia desconforto. E para ela voltar a andar não era uma questão. Ele podia ficar paralisado, que estava tudo bem. Ela só queria dormir bem à noite. A partir do momento que a gente resolveu aquele problema e foi fazendo nosso trabalho, por sorte esse animal voltou a andar. E deu tudo certo. Mas a gente enxergava um cachorro que não conseguia andar e ela enxergava, esse cachorro não me deixa dormir. Então, é aí que a gente, né, ganha esse vínculo e confiança do tutor a partir do momento que a gente ouve o que ele tem para falar pra gente, né? Exatamente. Você gostaria de compartilhar mais um outro caso que te marcou particularmente, que dentro dessa sua longa experiência, que tenha te impressionado e que tenha ajudado a moldar sua visão sobre a profissão? Sobre a profissão, deixa eu pensar, porque são tantos casos que eu compartilhei, casos marcantes. Eu tenho um caso muito recente, na verdade, de uma paciente que eu acompanho desde os 5 anos de idade, uma labradora que tinha a clássica displasia coxofemoral, que é uma alteração no quadril, né, para quem é tutor e não entender, e que gera dor, bastante desconforto, é muito comum nessa raça. E eu cuidei dessa cachorra, cuido dela até hoje, né, ela tá com 13 anos, e ela começou seus tratamentos comigo com 5 anos. E ela recentemente, faz uns 2 meses mais ou menos, a gente descobriu que ela tinha um osteosarcoma, que é um tumor ósseo. E a gente sabe que é um tumor, infelizmente, muito agressivo, né? Que ele tende a se espalhar pelo corpo, ele acaba indo para outros órgãos como fígado, pulmões. E essa cachorra, ela teve metástase, né, que é o tumor alcançar outros lugares em várias partes do corpo. E a primeira vontade da família era eutanasiar ela para evitar qualquer sofrimento. E a gente foi conversando, né, de outras experiências, porque a gente já atendeu muitos casos assim. Aí lembrei até de um outro caso que também posso falar depois, mas enfim, de uma sobrevida, e a gente não busca só a sobrevida, a gente busca a vida com qualidade, porque não basta a gente manter esse animal aqui com a gente a qualquer custo, né, a custo de sofrimento. E a gente pediu para ela respirar fundo, da gente tentar fazer o protocolo medicamentoso de cuidados e vivendo um dia de cada vez até o momento que ela achar, não deu para mim, não tá dando mais para nós, né? Para nossa família. Foi uma consulta em família mesmo, né? Veio a mãe, veio o pai, veio a filha, é assim que a gente faz. E essa cachorra já tá com a gente desde o diagnóstico, vai fazer 1 mês, ainda andando, comendo, com qualidade e com tumor, assim, pulmão, fígado, em várias partes, né? Ela é um modelo de que, ainda que se tenha vontade de viver e todos tenham vontade de aproveitar esse momento, né? Por que não fazer essa despedida de uma forma mais lenta, né? E que tenha um significado, para não ser só a eutanásia pela eutanásia e a última lembrança ser
a despedida no hospital sem nem ter tentado uma outra possibilidade, né? A gente teve um paciente que ele teve uma sobrevida de 19 meses fazendo os tratamentos, que é o Beethoven. Ele tá nas minhas redes sociais, era um cachorro de Instagram, esses cachorros que tem perfil, e ele viveu 19 meses com a gente, mesmo tendo metástase, mesmo tendo o mesmo câncer que a gente vê na literatura, sobrevida de 7, 8 meses, ele viveu 19 meses e estando ali com o olhar vivo, de estou com vontade de estar aqui, né? Estando bem cuidado até o último dia de vida, assim. Então, é uma lição pra gente, né? Do o quanto a gente pode ainda oferecer pelo nosso paciente, mesmo que não haja perspectiva de cura, e que existem outras formas da gente trazer qualidade de vida antes de se pensar na eutanásia. Óbvio, a eutanásia, muitas vezes, ela é o caminho de alívio. A gente não é contra a eutanásia, de modo algum. Mas a gente tem ainda uma chance de tentar vivenciar a vida de outra forma. Bom, você se adiantou a minha pergunta. Ai, perdão. Não, mas foi ótimo. Porque é assim, como que você vê o futuro da fisioterapia? Nós acabamos de ver como é que a fisioterapia é necessária. Muito. Eu, com certeza, enxergo dessa forma. Pois é. E, olha, gostei muito dessa nossa prosa. A gente podia falar muito mais tempo sobre vários casos. E antes de encerrar, eu queria dizer que foi uma oportunidade enriquecedora de ouvir a sua trajetória e suas reflexões. Espero que esse nosso papo inspire muitos colegas que compartilhem da importância de cuidar do animal com empatia e juntar empatia com a ciência. Sim. E não esquecer que a medicina veterinária é multidisciplinar. Exatamente. Gostaria, por favor, que você deixasse aqui o seu e-mail, o seu link do site, o link da Amarelo Vet, claro, para que o pessoal possa esclarecer algumas dúvidas ou mesmo consultar você. Meu Instagram pessoal é @vet_fisio. É um Instagram que eu uso para trazer conteúdo técnico mesmo para os veterinários, para disseminar a palavra aí da fisiatria e dos cuidados paliativos. @_fisio com F. vet_fisio com S. Isso. Tá. E o Instagram da Amarelo Vet é @amarelo.vet, que é um instituto de reabilitação e cuidados paliativos. E a gente está lá tanto para prestar atendimento às famílias, aos pacientes, quanto para participar da formação dos veterinários, que a gente quis criar um instituto justamente para fazer cursos avançados, trazer conteúdos aprofundados aí na área de reabilitação. Muito bem. O microfone está com você para as considerações finais. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu acho que essa é uma área que nem todas as pessoas conhecem tão bem, então é sempre uma oportunidade muito boa a gente poder apresentar essa área, de repente inspirar outros profissionais a seguirem essa área. É super comum a gente receber estagiários lá na Amarelo que já chegam super desanimados com a veterinária, de não enxergar uma perspectiva na profissão, e eles fazem estágio com a gente, eles ficam maravilhados de ver essa recuperação dos animais, sabe? É uma coisa que realmente motiva, e a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso, porque a gente sabe que a veterinária é uma área
que é muito cansativa, a gente está ali lidando com as famílias, mas é uma oportunidade de trazer bem-estar para os animais e, obviamente, a gente está trazendo bem-estar para essas famílias também, né? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje com você, Alexandre. Então, quem tem que agradecer somos nós, porque foi um papo extremamente instrutivo, com bastante demonstração de empatia e que hoje em dia não se vê tanto. É uma a comunicação é uma das qualidades que está faltando para o pessoal em geral. Com certeza. E então, para nós foi muito esclarecedor e agradecemos do fundo do coração, muito obrigado. A academia fica feliz de ver que tem profissionais do seu quilate trabalhando na área. Bem, e se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar seus comentários com seus conhecidos ou com a Panvet, e para você ver que nós temos mais conversas como essa e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Muito obrigada.